Olá, crianças, aqui com a nossa quinta aula de resolução de questões, hoje com a resolução das questões de rescisão do contrato de trabalho. E o tio resolveu dar uma aulinha extra, tanto de teoria, tá, de direito coletivo, lá para o curso de teoria, esse aqui é o curso de questões, e o tio também vai resolver as questões de direito coletivo, depois que terminar de resolver essas aqui. Salvo engano, são 34 questões sobre rescisão, dá para a gente ver a matéria toda, tá? Então vamos lá. Que nosso jeitinho aqui, brasileiro, lá vai. O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato da admissão, tá? No ato da admissão, foi entregue o regulamento de empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho. Entretanto, cerca de 5 meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem o uniforme e por isso foi advertido. Um mês depois, o fato se repetiu e João foi suspenso por 3 dias. Passado mais 2 meses, João compareceu novamente sem uniforme, tendo sido suspenso por 30 dias. Ao retornar da suspensão, foi encaminhado ao setor pessoal, onde tomou ciência de sua dispensa por justa causa, que foi até indisciplina, inclusive, diante do caso concreto, responda. Primeira coisa que tem que saber aqui, bem rápido, porque eu vou explicando essa questão aqui, e o que eu explicar aqui a gente vai ver em outras questões. A diferença entre indisciplina e insubordinação não é o foco da questão, mas muito rapidamente a gente pode falar. Indisciplina é quando você desobedece a ordens gerais, impessoais, indiretas de serviço. Tio, onde é que estão essas ordens impessoais? Olha só, essas ordens impessoais e indiretas estão no regulamento de empresa, nos flanerógrafos, no contrato de trabalho, nos avisos dados pela empresa, as portarias expedidas pela empresa, no regulamento de empresa, que são as normas internas da empresa. Tanto é que aqui essa obrigatoriedade do uso de uniforme, previsto no regulamento interno da empresa, uma ordem genérica geral, portanto, é indisciplina. Se tivesse sido uma ordem específica, direta, pessoal do próprio empregador, aí seria insubordinação. Questão é sobre isso. E a questão é sobre o quê? A falta grave, ela se rege por vários princípios. Um dos princípios é o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É o princípio segundo o qual só é falta grave se aquela falta grave estiver expressamente prevista em lei. O empregador, por exemplo, ele não pode criar faltas graves previstas em contrato, em convenção ou acordo coletivo, em regulamento interno de empresa. Toda falta grave, pelo princípio da legalidade, ela tem que estar expressamente prevista em lei. Via de regra, aquele artigo 482, ele até menciona aqui, ó, artigo 482 da CLT. Acontece, tá? Acontece que existe um outro princípio que é o chamado princípio do non bis in idem. Valha-me Deus, e o que é isso? Olha, non bis in idem, também conhecido como princípio da não repetição, porque ele tanto pode cobrar isso na forma brega, não repetição, como da forma chique, non bis in idem, não interessa, tá? Da não repetição. Tio, o que é o princípio da não repetição? É o princípio segundo o qual, para cada falta, uma punição, para cada falta, uma sanção. Então, se eu cometi uma falta grave e eu fui advertido, eu não posso ser por aquela, não é pela mesma falta grave. Note que João, ele foi sem uniforme uma vez, outra vez e outra vez. Na primeira vez que ele foi, falta grave, na primeira vez que ele foi, cometeu ato de indisciplina, ele foi punido. Segunda vez que ele foi sem uniforme, punido. Terceira vez, punido. Para cada ato faltoso, tá? Para cada ato faltoso, uma punição. Eu não posso, por exemplo, João foi uma vez sem uniforme, aí eu adverti e suspendi, aí eu não posso, porque pelaquela única ida, se eu já adverti, a advertência já é uma punição. Eu não posso punir o mesmo fato 2 vezes. Então, para cada fato ou ato faltoso que acontece, é uma punição. Se você prestar atenção, ele foi, a obrigatoriedade do uniforme. Entretanto, 5 meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem uniforme e foi advertido. Um ato faltoso, uma punição. Acabou, se esgotou, não repetição, non bis in idem. Um mês depois o fato se repetiu, ele foi de novo, tá? Sem uniforme, e ele foi suspenso. Um ato faltoso, uma punição.
Passados, é danadinho esse João, daqui a pouco ele vai nu para a empresa, né? Passados mais de 2 meses, João compareceu sem uniforme, mais um ato faltoso, mais uma suspensão, olha, já foi suspenso, ele já foi punido. Aí o que aconteceu? Ao retorno da suspensão, ele foi para o setor pessoal, o empregador demitiu por justa causa. Não pode, porque a justa causa ela é punição. Pela terceira vez que ele foi sem uniforme, ele já foi punido. E qual foi a punição? A suspensão. Para que ele seja demitido por justa causa, ou para que ele sofra uma outra punição, ele tem que cometer a falta grave de novo, tá? Então, ele, pela última vez que ele foi de uniforme, ele foi suspenso e demitido por justa causa, não pode. Já tinha sido suspenso, a infelizmente, não vai ser por justa causa, vai ser sem justa causa pelo princípio do non bis in idem ou da não repetição. Eu não posso punir 2 vezes pelo mesmo ato. Terceira vez que ele foi sem uniforme, o empregador suspendeu e demitiu por justa causa. 2 punições pelo mesmo ato não pode, só pode uma. A demissão aqui, obrigatoriamente, vai ser sem justa causa. Para que o empregador, por exemplo, ele possa demiti-lo por justa causa, é só esperar que ele, com certeza vai fazer isso, é só esperar que ele cometa a 4ª falta grave, tá? Aí está correta a aplicação de justa causa? Falso. Incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que não cometeu o ato de insubordinação? Não. Insubordinação não foi não, mas indisciplina foi, tá? E não está, a falta grave, a justa causa não está errada por conta disso não. A justa causa está errada é pelo non bis in idem. Letra C, está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que cometeu o mau procedimento? Não, ele cometeu indisciplina, mas não é por isso que está errado não. Está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que o empregador praticou o bis in idem, olha, caiu em latim mesmo, né? Ao punir João 2 vezes pelo mesmo fato, resposta correta, letra D de dado. Próxima, vamos lá, 2. Uma fundação municipal de direito público decidiu implementar uma reestruturação administrativa a fim de produzir melhores resultados, com proveito para a sociedade como um todo, prestigiando a sua função social e o princípio da eficiência. Para tanto, desenvolveu um plano de incentivo à demissão voluntária, conhecido como PDV, também chamado de PIDV, né? Plano de incentivo à demissão voluntária, por meio do qual o empregado que aderisse receberia verbas resilitórias, que aí o empregado adere, ao invés dele ser de adesão dele ao PDV ser considerada um pedido de demissão, não. Quando a empresa cria um PDV e a criação desse PDV, via de regra, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, o empregador cria um PDV. Se o empregado resolver aderir ao PDV, tá? Se ele resolver aderir ao PDV, o empregado, ele não, a rescisão dele não é rescisão por pedido de demissão, tá? É uma demissão sem justa causa. Tio, qual é a vantagem dele aderir ao PDV? Porque se ele pedir demissão, empregado que pede demissão nem levanta FGTS, né? Nem tem indenização. Pai, professor, se ele aderir não é dispensa sem justa causa? É. Se ele aderir ao PDV, é considerado dispensa sem justa causa. Beleza, ele vai levantar FGTS e vai ter indenização. Mas qual é a vantagem do empregado? A vantagem é que o plano de incentivo à demissão voluntária, além das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias que ele normalmente receberia por uma dispensa sem justa causa, o empregador ele cria um plus, ou como o pessoal gosta de falar, em a linha um plus a mais, né? Um plus a mais. Então, além do saldo salário, aviso prévio, 13º férias, levantamento da FGTS, indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, esse empregado receberia algo a mais. Nesse caso aqui, está recebendo um bônus de 80% sobre o valor da rescisão, tá? Se bobear, eu vou também aderir ao PDV do SAT, tá? Ao ler atentamente aos termos do PDV, o empregado José de Souza constatou a existência de uma cláusula que previa expressa e geral quitação das obrigações oriundas do contrato de trabalho, olha só, expressa e geral quitação das obrigações do contrato de trabalho. Nada mais havendo a reclamar depois do reajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué resolveu aderir ao PDV. Ocorre que, tão logo recebeu as verbas resilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação trabalhista em face da fundação, pleiteando o pagamento de horas extras e reflexos dela decorrentes
sob o argumento de que essas parcelas não foram englobadas pelo PDV. Em defesa, o antigo empregador reconheceu a existência do trabalho extraordinário e confessou que havia realmente a prestação de horas extras, mas afirmou que aquelas querelas oriundas do contrato de emprego já haviam sido definitivamente solucionadas pelo PDV. Diante da situação concreta, é correto afirmar que o pedido de pagamento de hora extra e reflexo deve ser julgado. Essa questão aqui ela é anterior à reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe os artigos 477A e 477B de bola, tá? E hoje o PDV, desde que o PDV seja feito por convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Quando você adere a um PDV na sua empresa, previsto PDV em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a sua adesão ao PDV, sem qualquer ressalva, dá ampla e geral quitação. Então, se como esse empregado aderiu ao PDV e não ressalvou as horas extras, tio, o que é ressalvar as horas extras? É escrever no verso, é dizer assim, né? Deixa registrado, estou recebendo, mas eu estou recebendo esse valor aqui, mas faltam as minhas horas extras. Como esse empregado não fez nenhuma ressalva, a presunção, hoje pela reforma trabalhista, vamos ter que mudar o gabarito dessa questão para deixar atualizada, tá? Então, hoje, o PDV, a adesão ao PDV sem qualquer ressalva, a presunção é que há quitação geral, esse empregado não pode reclamar mais nada, havendo uma total falta de interesse de agir, tá? Bora ver a resposta procedente, a reclamação dele procedente, a gente sabe que é falso, que já que ele não pode mais reclamar, porque falta interesse de agir, reclamação não só seria julgada improcedente no mérito, mas seria uma causa até de preliminar, de falta de interesse de agir, extinção do feito sem solução de mérito, coisa que já caiu na segunda fase da OAB. Improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral do PDV, hoje esse item é um verdadeiro, hoje, tá? Improcedente, haja vista na natureza jurídica da renúncia, não é da renúncia, é da ampla e geral quitação. Não houve renúncia expressa. E procedente, uma vez que Josué possui prazo de 5 anos, não tem nada a ver. Isso aqui é prescrição, nem tem nada a ver com prescrição. Questão 3. O empregado Vicente de Moraes foi dispensado sem justa causa. 7 dias depois, requereu a liberação do cumprimento do aviso prévio, pois já havia obtido um novo emprego. O antigo empregador concordou com seu pedido, exigindo apenas que ele fosse feito por escrito, muito cuidadoso o empregador, junto com a cópia da sua CTPS, registrada pelo novo empregador, o que foi realizado por Vicente. Diante da situação, o antigo empregador deverá, isso aqui é uma questão sobre a súmula 276 do TST. Cuidado com o que diz a súmula 276 do TST. Você tem que ler a súmula toda, senão você vai errar a questão. O que é que vai dizer a súmula 276? É irrenunciável, tá? O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Então, quando o empregador demite o empregado, em que o empregado vai ter direito de receber o aviso prévio, seja ele trabalhado, indenizado, mas principalmente trabalhado, tá? Quando o empregador demite o empregado, o direito ao aviso prévio é do empregado, o direito é dele. Então, mesmo sendo dele o direito, esse direito ele é, via de regra, irrenunciável. Mesmo que esse empregado renuncie o direito dele ao aviso, mesmo assim o empregador está obrigado a pagar os 30 dias do aviso. 30 no mínimo, né? O empregador está obrigado a pagar os 30 dias do aviso. O empregador está, por exemplo, obrigado a colocar aquele tempo como tempo de serviço na carteira e pagar as diferenças. Acontece que toda regra tem uma exceção. E a exceção, tá? A exceção é quando o empregado obtém um novo emprego. Quando o empregado comprovadamente tiver obtido um novo emprego, aí sim é possível que o empregado ele renuncie ao aviso e o contrato acaba ali mesmo. O empregador não pagaria da renúncia do aviso prévio para frente, tá? Letra A. Deverá o empregador integrar aviso prévio para o pagamento de todas as verbas. Uma vez que o aviso prévio é renunciável, ele é renunciável sim. Só que nesse caso,
a comprovação expressa de que ele conseguiu um novo emprego, então aplica-se a súmula 276, ele pode renunciar por exceção. Deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas. Uma vez que o empregado renunciou livremente desse direito, mas o aviso prévio continuará incidindo. Não continua incidindo. Não vai haver nenhum desconto. O empregado, por exemplo, com 3 dias de aviso, o empregado renunciou, o empregador, e provou o emprego, o empregador só paga aqueles 3 dias de aviso, não paga mais. Não há que se falar em desconto algum, tá? Deduzir o aviso prévio também não vai deduzir, só pode ser letra D de dado, pagar as verbas rescisórias, excluindo o valor equivalente aos dias remanescentes do aviso prévio. Então, se com 10 dias ele renunciou, o empregador paga a rescisão até os 10 dias de aviso. Do 11º dia até o 30º, não há mais que falar em pagamento de aviso prévio, por quê? Porque houve a renúncia expressa. Questão 4. João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa Empreendimentos Limitada, alegando ter sido dispensado sem justa causa. Postulou a condenação da reclamada ao pagamento do aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais acrescidas do texto constitucional, indenização compensatória de 40% sobre os depósitos FGTS, bem como na obrigação de fornecimento das guias para levantamento do FGTS e obtenção do seguro-desemprego, tá? Na peça de defesa, a empresa afirma que o reclamante foi dispensado imotivadamente por desídia no desempenho de suas funções e que, por essa razão, não efetuou o pagamento das verbas postuladas e não forneceu as guias para a movimentação dos depósitos FGTS e percepção de seguro-desemprego. Considerando que, após a instrução processual, o juiz se convenceu da culpa recíproca, a culpa recíproca a gente vai ter o quê? O 484 da CLT, que diz que na culpa recíproca a indenização é pela metade. Culpa recíproca quando tanto empregado quanto empregador ao mesmo tempo cometem falta grave, ambos têm culpa pela rescisão do contrato de trabalho. E a súmula 14 do TST, essa súmula 14 vai dizer que o aviso prévio, as férias proporcionais mais o terço, o 13º proporcional e a indenização de 40%, elas são todas pela metade. Aí vai receber metade do aviso prévio, metade das férias, metade do 13º, das férias proporcionais. E a indenização seria de 20%, que é metade de 40%. As outras verbas, saldo de salários, férias vencidas, levantamento, 13º vencidos e levantamento dos depósitos FGTS de forma integral, tá? Então, bora matar aqui. Lá vai. A culpa recíproca é modalidade de resilição unilateral do contrato de trabalho. Unilateral não, é bilateral, porque tanto o empregado quanto o empregador, ao mesmo tempo, juntos, deram causa à rescisão do contrato de trabalho, tá? O reclamante tem direito a 50% do aviso prévio, verdadeiro, do 13º salário, verdadeiro, proporcional, e das férias proporcionais, verdadeiro. Mas, professor, o senhor disse que ele também tem direito a 50% do depósito FGTS? Tem. Se a questão tivesse dito assim, o reclamante tem direito apenas a 50% do aviso prévio, tal, aí estaria errado, porque está excluindo 50% dos depósitos da indenização de 40%. Mas, ele tem direito a metade do aviso prévio? Tem. Metade do 13º? Tem. Metade das férias? Também. E também tem direito a metade da indenização de 40%. Mas em nenhum momento aqui a opção excluiu a metade dos 40%. Então, esse item aqui é verdadeiro. O reclamante não poderá movimentar a conta vinculada? Pode sim movimentar a conta vinculada. O reclamante não tem pagamento de indenização? Tem. Só que a indenização, ao invés de ser de 40%, é 20%, tá? Questão 5. Após 23 anos de trabalho numa empresa, Renata é dispensado sem justa causa, no dia 31 de janeiro de 2012. A gente sabe aqui a questão sobre aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, tá? O aviso prévio está previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, que desde 88 prevê o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Acontece que somente em 2011, no dia 11, a partir do dia 11 de outubro de 2011, a Lei 12.506/11 regulamentou o aviso prévio proporcional. Então, o aviso prévio proporcional, como é que calcula? Você calcula assim, todo mundo tem no mínimo 30 dias, tá?
E o aviso pré-proporcional é no máximo 90. Se todo mundo tem no mínimo 30 e no máximo 90, quantos dias o empregado pode ganhar na proporção? Ele só pode ganhar na proporção no máximo 60 dias, porque ele já tem 30, na proporção 60, no máximo 90. E tio, como é que eu calculo? Vamos imaginar que esse empregado tenha 14 anos de empresa. Você vai fazer assim, todo mundo tem no mínimo 30 dias, tá? No mínimo. São quantos dias por ano? Cada ano trabalhado são mais 3 dias, só conta o ano inteiro, tá? Cada ano trabalhado são mais 3 dias, só conta o ano inteiro. Então, 14 anos, todo mundo tem no mínimo 30 dias. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 14. Então, vamos lá. 3 vezes 14, 42, com 30, 72 dias de aviso prévio. Tio, ele tem 5 anos de empresa. Vamos lá, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 5. 3 vezes 5, 15, com 30, 45 dias de aviso. Tio, ele tem 20 anos de empresa. Vamos lá, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 20. Vai dar o total 90. Agora, o 90 é o total. O cara pode ter 21, 22, o cara pode ter 200 anos, o máximo é 90 dias. Então, ele tem 23 anos, o máximo é 90 dias, tá? Não tem prejuízo. Então, vamos lá. Questão 6. A empresa X pagou no dia 10/6 de 2011 as parcelas do rompimento do contrato de emprego de Tício, após dação do aviso prévio datado em 30/5 de 2011, de cujo cumprimento o trabalhador foi dispensado, tá? Então, houve dispensa do cumprimento do aviso prévio. Então, a gente não vai, se houve dispensa do cumprimento do aviso prévio, a gente não vai projetar os 30 dias, né? Porque se ele foi notificado dia 30/5 de 2011, se tivesse aviso prévio aqui, o contrato ia acabar dia 29/6 de 2011, já que o mês maio é de 31 dias, só você contar no calendário. Como não houve aviso prévio, então o contrato acabou-se, porque houve dispensa do aviso prévio, o contrato acabou-se, com certeza o empregado aí, né? Ele deve ter obtido um novo emprego, é o ideal que a questão tivesse dito, isso aí, tá? E aí o contrato acabou-se aqui. Quando o contrato acaba, o empregador hoje, com a reforma trabalhista, parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, com a reforma trabalhista, o empregador tem 10 dias da rescisão. Se tivesse aviso prévio, como nesse caso aqui, a rescisão seria 29 de junho, tinha 10 dias para pagar. Como houve dispensa do cumprimento do aviso, o contrato já acabou aqui. Então, eu tenho 10 dias para pagar. Se eu tenho 10 dias, o mês de maio é 31. Então, 31 já é o quê? Um dia. Então, vamos lá, comigo. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o prazo fatal é dia 9 de junho de 2011 para pagamento da rescisão. Quando foi que o empregador pagou? Dia 10. Ele tinha até quando? Dia 9 para pagar, tá? Porque como o mês de maio é de 31, então se a demissão e, nesse caso, rescisão, porque houve dispensa do aviso prévio, foi dia 30, dia 31 já é um dia. Dia 1º, 2 dias, 3 dias, tá? Então, ele vai, né? Então, ele vai, ó, 31, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 10º dia, dia 9, conta aí no seu calendário, tá? Então, ele vai pagar a multa. Que multa? A multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, que trata da multa pelo não pagamento da rescisão no momento oportuno, no prazo correto. Não faz jus de indenização? Olha, não é indenização, né? É multa. A FGV aqui melou a vara, né? Mas beleza, todas as opções têm indenização. Ele não tem direito à indenização, ele tem direito a uma multa. Mas a FGV aqui, para variar, vacilou. Mas o vacilo dela não interfere na questão, porque todas as opções têm o quê? Indenização, né? Mas é multa, né? Não faz jus à indenização? Multa? Faz sim.
Faz jus a uma multa no valor do salário por ter superado o prazo de 10 dias previsto em lei para pagamento. Esse aqui é o item correto, tá? Faz jus à indenização no valor do salário, verdadeiro. Por ter superado o prazo de 8 dias, não. Prazo é de 10 dias. Faz jus ao aviso prévio em dobro? Não. Faz jus ao pagamento de um salário, né? De um mês de salário, tá? Que é o valor da multa e não da indenização. 7. O trabalhador José foi dispensado sem justa causa, tá? No dia 1/6/2011, quando percebia salário mensal de R$800, tá? Quando da homologação, nessa época aí, pessoal, o salário mínimo era quase isso aí ou menos. Quando da homologação de sua rescisão, o sindicato profissional determinou o refazimento do termo de quitação, sob o fundamento de que o empregador compensou a maior no momento que compensou maior no pagamento que pretendia efetuar a quantia de R$1.200 correspondente ao empréstimo concedido pela empresa ao trabalhador no mês anterior. Esse empréstimo, na verdade, aqui, também, mais uma vez, FGV, não foi assim tão técnica. Esse empréstimo aqui, na verdade, tá? Esse empréstimo, ele é um adiantamento, tá? Adiantamento. E tu sabe, a gente já viu isso aqui nas aulas, nas questões sobre remuneração e salário, na parte do desconto, que se o empregador adianta salários no mês, ele pode descontar no outro, tá? Acontece que no momento da rescisão, o parágrafo 5º do artigo 477, o empregador ganha R$800 e foi adiantado a ele o valor de R$1.200, o parágrafo 5º do 477 ele é bem claro, quando ele diz que quando o empregador demite o empregado, o valor máximo que o empregador pode descontar é de um mês de remuneração. E por mais que o crédito do empregador seja de R$1.200, a remuneração do caboclo era R$800, o máximo que o empregador pode descontar no momento da rescisão são os R$800, tá? Então, o sindicato agiu corretamente, muito embora, né, hoje não precise mais haver homologação pelo sindicato, mas se a empresa quiser levar para o sindicato, leva. Se a convenção coletiva obrigar a homologação do sindicato, tem que homologar. Então, isso aqui não tem nenhum problema com relação à questão. O sindicato agiu corretamente, a compensação não pode ser feita no valor fixado de R$1.200, devendo se limitar aos R$800, verdadeiro. O item A já é o verdadeiro. Letra B, o sindicato agiu corretamente, beleza. A compensação não pode ser feita pelo valor fixado, beleza. Devendo se limitar a 50%, não, né? A um mês de salário. O sindicato agiu errado, tá errado que o sindicato agiu errado, tá? Questão 8. Em razão de forte enchente que trouxe sérios prejuízos à localidade, houve encerramento das atividades da empresa Boa Vista. E aí enchente, a gente já sabe que enchente é fato da natureza, e enchente sendo fato da natureza, ela é o que é negada? Força maior, né? Força maior. Houve encerramento da atividade da empresa Boa Vista Limitada, que teve seu estabelecimento totalmente destruído pela força das águas, que teve seu estabelecimento totalmente destruído por força das águas. Diante dessa situação hipotética, com relação ao contrato de trabalho de seus empregados, a cena é correta. A força maior, tá? A força maior é quando um fato do homem ou um fato da natureza imprevisível e inevitável em relação à vontade do empregador e para o qual o empregador não concorreu de forma direta ou indireta, extingue a empresa. Então, ou extingue a empresa ou extingue o estabelecimento. Então, quando, por exemplo, há um fato do homem, sei lá, uma sabotagem, um atentado terrorista, tá? Quando houver um fato do homem ou um fato da natureza, né, que extinga o estabelecimento ou extinga a empresa, haverá extinção dos contratos de trabalho. A menina pensa que é caatinga, não é extinga, né? A linha está rindo, ela é que é caatinga, né? Extinga a empresa ou extinga extinga a empresa ou extinga o estabelecimento, tá? Ou extinga o estabelecimento, que é que vai acontecer? A indenização, hoje indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, essa indenização ela é pela metade, tá? As outras verbas são integrais, o aviso prévio é integral, o 13º é integral, as férias são integrais, não é culpa recíproca, súmula 14. Aqui é força maior
e a indenização pela metade, 20%. Vamos lá, letra A. O encerramento da atividade empresarial implicará em resolução por vontade do empregador? Não, cara, nem vontade do empregador, nem vontade do empregado. E o pobre do empregador pode nem evitar a chuva. Letra B de bode. Os empregados têm direito à indenização com compensação de 20% sobre os depósitos FGTS verdadeiro. Seriam 40%, né? Seria 40% de indenização, só que no caso fosse maior pela metade. Os empregados não podem movimentar a conta? Pode sim, né? Artigo 20 da lei do FGTS, que é a lei 8.036/90, pode sim. O empregado está errado. O empregado detentor de estabilidade provisória, por ter sido eleito representante dos empregados na CIPA, tem direito a pagamento? Não, cara. Né? Nesse caso aqui, não. O artigo, isso aqui é falso. O artigo 165 da CLT diz, por mais que o cipeiro, né, que foi eleito para cargo de direção, o cipeiro ele tem estabilidade, tá? Mas se houver extinção da empresa por motivo técnico, e isso aqui é um motivo técnico, a estabilidade dele vai para o beleléu, ele só recebe as verbas rescisórias indenizatórias normais, como se estabilidade nunca ele tivesse tido, perfeito? Questão 9. Essa aqui é boa, cara. Essa aqui, rapaz, é pequenininha, mas a bicha é mortal. É correto afirmar que a CLT prevê expressamente. Questão, inclusive, que não tem previsão, que não mudou com a reforma. A advertência, cara, a CLT, ela só prevê expressamente 2 tipos de punição: suspensão do empregado, tá? A CLT. Leis extravagantes, como a lei da doméstica, prevê advertência escrita. A lei de jogador de futebol prevê advertência escrita. Mas a CLT, ela só prevê suspensão, que é no artigo 474 da CLT, e a dispensa por justa causa, que é o artigo 482 da CLT. A advertência verbal, a advertência escrita, a CLT não prevê. Lembrando que a suspensão do empregado só pode ser por no máximo 30 dias. A advertência verbal já está falsa, censura escrita está falsa, é só suspensão e dispensa por justa causa. Somente a suspensão do contrato, né, e a dispensa por justa causa com medidas disciplinares verdadeiros só essas duas. A advertência verbal escrita não, a suspensão sim, dispensa sim. A censura escrita não, suspensão sim, dispensa sim. Questão 10. João, após completar 21 anos e 2 meses, tá? 21 anos e 2 meses de vínculo jurídico de emprego com a empresa EGEST Engenharia, foi injustamente dispensado em 11/11/2011. Cara, que questão sacana, né? Porque ela exigiu que os alunos soubessem na época, que a lei 12.506/11, que regulamentou o aviso prévio proporcional, ela entrou em vigor no dia 11/10/2011. Então, quando esse caboclo aqui foi demitido sem justa causa, ele já estava em vigor a lei do aviso prévio proporcional, tá? Então, se ele tem 21 anos de empresa e um outro caboclo aí com 25 anos de empresa, a gente já sabe, né? Todo mundo tem no mínimo 30 dias e o proporcional é no máximo 90. Então, o que é que o empregado pode ganhar na proporção? 60 dias. Como é que ele ganha esses 60 dias? 3 dias por cada ano de serviço. Então, se o cara tem, 11 anos de empresa, todo mundo tem no mínimo 30 dias. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 11. 3 vezes 11, 33. Com 30, 63 dias de aviso. Se o cara tem 20 anos de empresa, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 20. Você teria aqui 90. 90 é o máximo. O sujeito pode ter 500 anos de empresa, 90 dias. Se um tem 21 e o outro tem 25, ambos 90 dias. Não tem por onde correr, tá? Então, não tem 93, que o máximo é 90. Letra B, tanto João quanto José
fará o pagamento em 90 dias, uma vez que ambos foram admitidos em data anterior à publicação. Não, realmente eles foram admitidos em data anterior à publicação da lei. Mas quando eles foram demitidos e o direito ao aviso prévio surge com a demissão, no dia que eles foram demitidos, já estava em vigor o proporcional, eles tiveram sorte na vida, tá? João é credor do aviso prévio de 63, não, é tudo a 90, tá? Então, resposta letra de dado. Questão 11. De acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência, a mudança do regime jurídico de empregado seletício para estatutário. Isso aqui, cara, é uma época, você vai me perdoar, eu até esqueci qual é essa súmula. Aline, já que tu tá aí, vê se a súmula 284 do TST, que fala sobre a mudança do regime seletício para estatutário, que gera a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui, pessoal, foi numa época anterior à atual Constituição Federal. Hoje a época é da privatização. Estão querendo privatização, tá? Estão querendo privatizar os Correios, tá? Então é diferente. Nessa época aqui, que essa aqui é até uma súmula antiga, a súmula 284, a linha vai achar ali no Google. Essa súmula que fala da mudança do regime jurídico de seletista para estatutário. Essa súmula, salvo engano, ela, muito embora seja já do começo dos anos 90, essa súmula, mas ela diz respeito a situações anteriores à atual Constituição Federal. E antes da atual Constituição Federal, o fenômeno era o fenômeno da estatização, que era muito comum antes da atual Constituição Federal, na época dos militares, da redemocratização, tá? Até porque o concurso público ele não era obrigatório. Então, súmula 3 ainda tinha dito para mim que era 284 e agora mudou, dizendo que é 382, tá? Então, essa súmula, ela diz respeito a uma situação muito antiga, uma situação, 282 ou 382, ela diz respeito a uma situação muito antiga, que é anterior à atual Constituição Federal, que não era obrigatório o concurso público e o Estado gostava de estatizar. Você tinha uma empresa privada, ele comprava a empresa privada e aqueles empregados se tornariam públicos. E nessa época, se você fosse empregado e a empresa estatizada, na época não precisava de concurso, e você virasse servidor público, a mudança do regime jurídico, tá? Estou achando tão estranho esse número dessa súmula tão novo, essa súmula tão nova, mas vamos lá. A mudança do regime de seletista para estatutário, coisa que hoje praticamente é impossível, tá? Isso acarretaria a extinção do contrato de trabalho. Mas não quer dizer que está errado. Só estou achando a súmula muito nova, mas pode ser essa mesmo, tá? Não gera alteração do contrato de trabalho, realmente não gera alteração. Gera o quê? Extinção, que permanece intacto, está falso. Gera suspensão, gera não, gera extinção. Letra C, né? Gera extinção do contrato de trabalho, é claro, e aí, a partir daí começa a contar o prazo prescricional de 2 anos, tá? Vamos lá. Questão 12. Partindo-se da premissa legal de que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço só será válido se realizado mediante autoridade competente, a assinala correta. Deixa eu te dizer hoje. Hoje essa questão ela deve estar com o gabarito comprometido, mas aí o meu compromisso com você é de resolver todas as questões da OAB, independente delas, né, não terem mais sentido. Mas faz sentido. Por que faz sentido? Muito embora talvez aqui não tenha mais resposta, até porque o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, que previa passado, não prevê mais porque ele foi revogado pela reforma trabalhista, previa passado a obrigatoriedade do sindicato homologar a rescisão de empregado que tinha mais de 1 ano de empresa, sob pena de nulidade da rescisão, tá? Esse dispositivo não existe mais, então é bom que a gente comenta. Então hoje, por exemplo, não há mais essa obrigatoriedade, tá? Não há mais essa obrigatoriedade de você homologar a rescisão. Rescisão feita só entre empregado e empregador, empregado com 400 anos de empresa. Rescisão feita só entre empregado e empregador, ela é perfeita. Hoje, ela é perfeitamente válida, tá? Hoje, ela é perfeitamente
válida, tranquilo? Ela é perfeitamente válida. Então, hoje, por falta de previsão legal, essa assistência sindical, ela não é mais necessária. Então, vamos lá. A assistência da rescisão contratual firmada por empregado com mais de um ano somente só será válida se feito no sindicato? Não, porque não há mais a necessidade, tá? Não há mais a necessidade da homologação. 13. Em determinada reclamação trabalhista, à luz das provas produzidas, considerada que a natureza jurídica da extinção contratual foi a culpa recíproca de ambas as partes, tanto empregado quanto empregador concorreram, com cada um cometendo a sua própria falta grave, de forma concomitante e simultânea, o que é isso, ao mesmo tempo, tá? E aí, no caso de culpa recíproca, a gente já viu. Artigo 484 da CLT, no caso de culpa recíproca, a indenização é pela metade. E a súmula 14 do TST diz que indenização pela metade é o quê? Metade do aviso prévio, metade do 13º, metade das férias proporcionais, tá? E metade da indenização de 40%. Tudo isso aqui seria o quê? Pela metade. Metade do aviso prévio. E ele quer o quê? É uma questão antiga, né? Que ele queria incorreta. Todos são direitos trabalhistas no caso de uma culpa recíproca, menos, né? Metade do aviso prévio, ok. Metade do 13º, ok. Indenização de 20%, ok. Seguro-desemprego, não. Porque seguro-desemprego, negada, artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal, seguro-desemprego é só se o desemprego for involuntário. E o empregado aqui concorreu na culpa recíproca, ele concorre para a rescisão do contrato de trabalho. 14, Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife. Adoro esse nome, né? Pelo prazo de 60 dias. Meu sonho é ser chefe de almoxarifado, que eu adoro, né? Guardar borundanga, eu sou acumulador. Né? Eu só não estou perguntando não, dona Aline, viu? Eu sou acumulador. A Aline é a supervisora do curso online, ela estava foragida. Ela sabia que ia ter lockdown em Juazeiro. Foi o que ela fez. Me enganou. Inocentemente, Alexandre, eu preciso ver meu irmão e meus sobrinhos que estão em Juazeiro. Aqui em Fortaleza saímos do lockdown. E eu preciso, Barbalha, Juazeiro, é tudo Cariri, tá? E eu preciso ir para lá. Aí eu peguei, vai passar quanto tempo? Não, eu vou passar só uns 10 dias, eu tá certo. Mancho, tem noção não. Ela já sabia que o governador ia decretar, até porque o irmão dela é médico, o irmão dela tinha informação privilegiada. Ela já sabia que o governador ia decretar lockdown. Na hora que ela chega, com 3 dias, decreta lockdown. Moral da história, passou 2 meses sem trabalhar. Eu aqui tenho que aguentar... o pagamento do salário dela. Mas eu cortei as vantagens. Tá? Eu paguei o salário, mas cortei as vantagens tudinho. Não pregou um prego, não bateu um prego na barra de sabão. Todo o lockdown de Juazeiro, tá? E só veio porque eu ameacei, né, de morte aqui. Então, vamos lá. Então, o contrato dele por prazo determinado foi de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. 40 dias depois do início do contrato, a empresa manifesta o desejo de não mais permanecer com o Bernardo. Quando o contrato por prazo determinado, via de regra, não tem indenização e nem tem aviso prévio. É a regra geral, inclusive artigo 475, parágrafo 2º da CLT. Excepcionalmente, quando o contrato de trabalho por prazo determinado, ele é rescindido de forma antecipada, a esse empregado tem direito a uma indenização. Qual é a indenização? Metade da remuneração a que esse empregado teria direito até o fim do contrato. Só que a questão está falando da cláusula assecuratória. A cláusula assecuratória é aquela do 481 da CLT. Quando o contrato por prazo determinado, tá? Quando o contrato por prazo determinado tiver a cláusula assecuratória do 481 da CLT, isso aqui é uma super exceção. E esse contrato for, por exemplo, como aconteceu aqui, rescindido de forma, tá? Ele foi rescindido de forma antecipada pelo empregador.
Além do direito do empregado ao aviso prévio, olha o tamanho da exceção. Quando o contrato tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, que é a cláusula do 481 da CLT, e o empregador resolver rescindir de forma antecipada esse contrato de trabalho, esse empregado, excepcionalmente, além do aviso prévio, ele vai ter direito à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Isso fora saldo de salário, 13º férias, né? Levantamento dos depósitos de FGTS. Ele não faz jus a do 479. Tio, qual é a diferença, então, entre a indenização do 479 e de 40%? A do 479 é quando o contrato por prazo determinado, que não contém a cláusula assecuratória, quando esse contrato ele foi rescindido de forma antecipada pelo empregador, por exemplo, o empregador pagaria o empregado, além das outras verbas, pagaria a indenização equivalente à metade da remuneração a que esse empregado teria direito até o fim do contrato, tá? Mas, como, né, tem a cláusula e também não teria aviso prévio, tá? Aqui também não tem aviso prévio no 479. Mas quando o contrato por prazo determinado, rescindido antecipadamente, esse contrato contiver a cláusula do 481, aí muda de figura. Aí o empregado, mesmo o contrato sendo por prazo determinado, esse empregado vai ter aviso prévio e vai ter indenização de 40% sobre os depósitos FGTS. Tá? Vamos ver aqui a resposta, tá? Bernardo não tem direito a qualquer indenização, falso. Bernardo tem direito de receber aviso prévio, verdadeiro, a integração para todos os fins, além do proporcional 13º, que teria de qualquer forma, férias mais um terço, que teria de qualquer forma, saque de FGTS, que teria de qualquer forma, e sim a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, tá? Bernardo terá como indenização metade dos dias? Não. Ele só teria direito a essa indenização, que é a do 479 da CLT, se o contrato não tivesse a cláusula securatória. Fosse apenas por prazo determinado e rescindido de forma antecipada, o que não é o caso. E letra D, de doidinha, a empresa obrigada a ressarcir Bernardo do prejuízo que este deu causa? Não. A questão não falou nem de prejuízo. 15. Helena foi admitida em 12 de fevereiro de 2005 pela empresa Marca Refrigeração Limitada e dispensada sem justa causa em 7 de julho de 2011. Olha, 7 de julho. A lei entrou em vigor dia 13 de outubro de 2011. Então ela foi demitida. Tio, ela tinha 20 anos de empresa e foi demitida 7 de julho de 2011. A lei só entrou em vigor em 13 de outubro de 2011. Eu pergunto, quando ela foi demitida, sem justa causa, surgindo para ela o direito ao aviso prévio. Quando surgiu o direito dela ao aviso prévio? O aviso prévio surgiu quando a lei do proporcional estava vigente? Não. Foi um surgimento anterior, então ela não tem proporcional, ela tem aviso prévio meros de 30 dias, ou meros 30 dias de aviso prévio, tá? Então, vamos lá. Receberá proporcional falso. Letra D de biscoito. Helena não receberá aviso proporcional. Tio, e se ela recebesse? Se ela recebesse de 2005 a 2011, são 6 anos, ela não recebe. Mas vamos fazer 6 anos, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 6. 3 vezes 6, 18 com 30. Ela teria, mas não tem 48 dias de aviso prévio. 16. O novo prefeito de Tribobó do Oeste decidiu contratar 4 coveiros para o cemitério público da cidade, o que fez diretamente pelo regime seletista, sem a realização de concurso público. Eita, menino, nunca aconteceu isso nos interiores do Brasil. Prefeito nunca contratou ninguém sem concurso. Tu sabe que a contratação sem concurso, ela encontra óbice no artigo 37, gostaram do óbice 37, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que a contratação sem concurso é nula. Só que mesmo nula, essa contratação sem concurso, ela gera efeitos. Quais são os efeitos? Os efeitos da súmula 363 do TST. E os efeitos são depósitos de FGTS e os salários pelas horas trabalhadas. Questão está dizendo
né, que após o ano de trabalho, os coveiros foram dispensados e ajuizaram a reclamação do trabalho, postulando férias, não tem direito, só tem FGTS e salário, aviso prévio não tem direito, 13º não tem direito e tem direito a depósito de FGTS, já que sempre receberam o salário em dia. Se eles sempre receberam o salário em dia, então ela só pode reclamar o quê? O FGTS. Então ela só pode reclamar o FGTS. O cara que escreveu que fez essa questão aqui, ele tem uma idade da minha idade para cima, porque ele não só leu, como assistiu o Bem Amado, aquela novela do Odorico Paraguaçu. Então ele se inspirou no político Odorico. Para quem não sabe a história, Odorico construiu um cemitério, queria inaugurar o cemitério, ninguém morria, tentou matar a cidade quase toda, ninguém morreu, e chuta quem morreu para inaugurar o cemitério? O prefeito Odorico Paraguaçu. Então esse cara aqui deve ter mais de 45 anos de idade. E é assim que a gente sabe o perfil dos examinadores. Tem um que é viciado, ele é de processo, ele é viciado em Star Wars. Ele fez uma questão sobre a empresa XPTO, ou seja, é quase aquele androidezinho, né? Nem eu sei, tem o R2D2, né? O outro androide lá, que eu não sei o nome não, mas o cara é viciado em Star Wars. Aí, ou seja, o cara é geek, nerd. Vamos lá. 17, a última desse bloco, que são 34, metade. Patrícia recebeu a comunicação de sua dispensa em 5/5/2013 e na carta constava que o aviso prévio seria trabalhado. Após 15 dias de aviso prévio, Patrícia adoeceu gravemente, entrando em gozo do benefício previdenciário do auxílio-doença. Note, se você assistiu às nossas resoluções de questões sobre estabilidade, você sabe que quando o auxílio-doença é auxílio-doença acidentário, mesmo durante o aviso prévio, quando ela volta, ela tem o quê? Estabilidade. Como o auxílio-doença aqui é previdenciário, ele é comum. Quando ela volta, ela não tem estabilidade, mas não se engane não. Até o 15º dia de afastamento, o contrato está interrompido. A partir do 16º dia, o contrato está o quê, Mundiça? O contrato está suspenso. Se o contrato está suspenso, ele não pode ser extinto. Nem quando o contrato está interrompido, ele pode ser extinto, nem suspenso. Então, como ela adoeceu durante o aviso prévio, e durante o aviso prévio o contrato foi o quê? Interrompido, parou de contar, e depois foi suspenso, a rescisão só vai poder acontecer quando ela voltar da licença, tá? Que inclusive é a súmula 371 do TST. Ela não pode ser demitida, que o contrato estava interrompido e depois estava suspenso. Empregado nenhum pode ser demitido durante a interrupção do contrato, nem durante a suspensão. Os efeitos da dispensa, nos casos de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, só se concretiza após expirado o benefício previdenciário. Quer dizer, quando acabar o benefício e ela voltar, somente a partir daí que ela poderá ser o quê? Demitida. Vai terminar de contar o aviso prévio que estava faltando e vai ser demitida. Portanto, a empresa só poderia dispensar a Patrícia depois disso, devendo pagar a diferença do reajuste salarial verdadeiro e se tem um verdadeiro. A empresa errou nas diferenças salariais do reajuste do contrato de trabalho, dada a projeção do aviso não, porque durante o aviso prévio, houve o quê? Houve reajuste salarial. Aviso prévio, pessoal, é contrato. Aviso prévio é tempo de serviço para todos os efeitos. O que acontecer durante o aviso prévio acontece na vigência do contrato de trabalho. E o parágrafo 6º do 487 da CLT diz que se houver reajuste salarial durante o aviso prévio, ela tem direito à diferença. Por isso que a letra A é verdadeira, a B é falsa. A empresa está correta, tá? Já que a manifestação de vontade da dispensa ocorreu antes, não, porque o contrato ela foi interrompido, suspenso e houve reajuste durante o aviso prévio. E a dispensa foi prorrogada, verdadeiro, mas não há alteração pecuniária, falso, tá? Falso. Tranquilo? A gente vai encerrar esse nosso bloco aqui e o tio volta com o restante das